Então vamos falar sobre o modo de sentir. E Paulo fala nessa passagem em Efésios, capítulo 4, versículo 23, o seguinte: Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E o que Paulo quis falar com isso? Emmanuel comenta que há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de nos ensinar, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir para os padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos ver melhor o que Emmanuel falou para a gente, não é? A respeito desse modo de sentir. Então, quando Paulo fala renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir, ele está pedindo que você comece a olhar a vida não com as coisas externas, mas que você comece a orientar a sua vida com aquilo que você sente dentro de você. Você seguir a sua vida, você mudar o seu modo de sentir, de ver a vida com os olhos do coração, com os olhos da alma, e não com o olhar externo, com o olhar material. E ele fala que a grande transformação, a transformação mais profunda, vem da parte interna, vem da reforma íntima que nós fazemos e que é tanto falado, né, no meio espírita, no meio religioso em si. Então Emmanuel fala para a gente exatamente isso, que a grande transformação vem de dentro e que todos esses caminhos que nós seguimos durante a nossa jornada servem exatamente para ir polindo e melhorando cada vez mais essa visão, essa perspectiva que nós temos do modo de sentir, do modo de perceber a vida.
Então, da mesma forma como ele fala, esse ponto aqui é muito interessante, que ele fala, olha, você pode ser o trabalhador mais habilidoso do mundo, mas se você não possui devoção ao serviço, você vai estar trabalhando como uma máquina, só repetindo aquelas coisas de forma automática. E assim é quando nós estamos no meio espírita também, no meio religioso. Se você faz maquinalmente a questão de você parar e fazer uma oração, ou se você vai para o centro espírita, ou para a igreja, ou para o templo, todo sábado ou todo domingo, porque você criou esse hábito, está faltando o que na pessoa? Está faltando a devoção. E entenda, não é porque você vai para a igreja todo domingo que você tem uma devoção. Não é verdade? Não é porque você vai para a igreja todo domingo que você tem esse espírito de devoto. Você não vai realmente, né, carregado para essa energia maravilhosa. Nem sempre quando você vai para o centro espírita, você também vai com essa devoção. Você vai porque acostumou e quem sabe a palestra de hoje pode ser interessante. Só que quando a gente faz esse gesto, né, de ir no automático, em tudo que a gente faz na nossa vida, nós vamos, né, nos afundando, porque vamos nos equiparando a uma máquina que faz a coisa apenas pela repetição. E é isso que é a grande diferença entre a gente e as máquinas. Não é a questão da repetição, mas a devoção, o brilho no olhar, o amor que é envolvido naquilo que nós fazemos. E um ponto que Emmanuel traz aqui e que muitas pessoas não sabem, né, é que antes do próprio Cristo, milhares de pessoas foram crucificadas. Porque parece, algumas vezes, a gente já comentou isso aqui no Evangelho, que a primeira pessoa que foi crucificada no mundo foi o Cristo. Mas não foi. Como Emmanuel próprio lembra aqui a gente. Milhares de outras pessoas foram crucificadas antes e depois do Cristo. Era uma prática comum. Era uma prática comum daquela época. O Cristo não inaugurou nenhuma nova ferramenta de tortura. Já existia, por isso que eles já sabiam todo o processo, já sabiam como fazer a coisa perfeitamente, porque o Cristo não foi o primeiro e nem o último a ser crucificado. E isso a gente tem que sempre lembrar, porque a forma, o sentimento que o Cristo foi crucificado, que o levou ao crucifixo, foi o que deu sentido para essa imagem, foi o que deu significado, foi através da crucificação do Cristo que as pessoas passaram a olhar a crucificação com outro olhar, com outra coisa. Então, quando Emmanuel fala para a gente que nós devemos renovar o nosso modo de sentir para os padrões do Evangelho, ele não quer dizer que a gente tem que se converter para virar espírita, para ser católico de carteirinha ou evangélico. O que ele está falando é o quê? Renove o teu modo de sentir para os padrões do Evangelho, que é o padrão do amor, da luz e do respeito. É você renovar os teus sentimentos, é você olhar os sentimentos que você está sentindo hoje e você se perguntar: esse sentimento que eu estou sentindo agora, esse sentimento que eu senti hoje, ele está alinhado com a luz? Ele está alinhado com o amor? Ele está alinhado com a fraternidade? Se não, é um sentimento fora do padrão do Evangelho. Entendeu? Então, quando ele fala para a gente renovar o nosso modo de sentir para os padrões do Evangelho, é a gente olhar as coisas da nossa vida com alegria, com amor, com esperança, com todos aqueles sentimentos positivos, porque é isso que o Cristo veio nos ensinar. Essa história de que nós viemos para sofrer, esqueça essa ideia. Essa nunca foi a ideia do Cristo. Nunca foi a ideia do Cristo. Quando o Emmanuel fala para a gente mudar o nosso modo de sentir
para trazer para o Evangelho, é para a gente encher a nossa vida de amor, de luz, de alegria, e não essa coisa de tristeza, coisas que querem nos manter acorrentados, escravos de dogmas e outras coisas, para que a gente sempre fique na mão dessas pessoas. Não foi para isso que o Cristo veio há mais de 2000 anos. O Cristo veio para nos libertar. E tudo aquilo que ele ensinou foi para nos libertar e não para nos manter escravos de nenhum sentimento, não manter escravo de ninguém e nem de nenhuma religião. Ok?